programa de hoje nós vamos falar mais sobre a questão do nosso amigo, falo nosso amigo aqui, porque a amizade que eu tenho com ele é muito grande, que é o Manuel Neto, que ele é o coordenador do Centro de Estudos Euclides da Cunha, um departamento pertencente à UNEB, né, Universidade Estadual da Bahia, e ele, como produtor cinematográfico, diretor cinematográfico, tem feito coisas muito interessantes, né? Então, como dizia Gilberto Gil, né, a Bahia já me deu régua e compasso, né? Ou seja, a Bahia é um berço de genialidades, né? Ou seja, a gente vai tropeçando nas pedras, aparece cada coisa, né, fantástica, cada ideia, cada criatividade, né? Isso aqui, a Bahia é um mundo, né? Exatamente. E Manuel Neto é a parte desse mundo aí, quando ele cria coisas muito interessantes, né? Que principalmente sobre esse documentário que ele chama de 3 vezes Canudo, né? Então nós vamos abrir uma exceção, hoje o programa vai ser dobrado, né? Não vai ser só de meia hora, vai ser de 1 hora, por conta da exibição desse documentário que vai falar sobre a história de Canudos. Canudos tem todo um processo de revolução e ele coloca exatamente essa questão de que Canudos foi destruído por 3 vezes e reconstruído, né, a cidade de Canudos. Então isso é muito interessante, ou seja, essa retórica toda, esse processo de findar e começar de novo uma cidade, isso se passa em Canudos. E Manuel Neto retrata muito bem isso aí, ok? Até semana que vem, um bom programa, um bom filme. Sob o fogo da lembrança ainda arde, entre montes soberbos e alinhados, esqueletos de guerreiros e soldados, devorados pela morte fria, como a tarde. Era outubro no país que descobria, nos escombros dos casebres sertanejos, e a cidade encoberta por lampejos crepitava sob o fogo da utopia. Não morriam os guerreiros adormecidos, no silêncio verberava a ira santa. Era história exumando os esquecidos, ainda sangra sob o açude majestoso. Sob a aurora nosso povo luta e canta, na memória os algozes estão vencidos, na memória os algozes estão vencidos. Era outubro no país que descobria, nos escombros dos casebres sertanejos, e a cidade encoberta por lampejos crepitava sob as chamas da utopia. Não morriam os guerreiros adormecidos, no silêncio verberava a ira santa. Era história exumando os esquecidos, ainda sangra sob o açude majestoso. Sob a aurora nosso povo luta e canta, na memória os algozes estão vencidos, na memória os algozes estão vencidos, na memória os algozes estão vencidos.
Meus senhores e senhoras, vejam o que vou contar. Num entardecer de outubro que ninguém pode olvidar, Canudos então ruiu depois de muito lutar. Em 1897 houve a batalha final, dia 5 de outubro, um genocídio brutal, mas das cinzas renasceu a Canudos imortal. Os historiadores todos se fascinaram nessa tragédia final, nesse massacre final, nessa destruição, e aí alimentando uma coisa que se transformou num mito, que era a destruição total, absoluta, com a morte da população toda de Canudos. Começa a reconstrução com grande fraternidade. Os canudenses retornam nas veredas da saudade, sonhando viver em paz naquela nova cidade. O processo pós-guerra foi muito difícil para as pessoas, para esses remanescentes, né? Então, eu acredito, por receio, essa reconstrução vai se dar uma década depois, 1908, 1909. Esse é o período em que as pessoas começam a sentir que não haverá mais uma represália ou coisa parecida, né? Então, eu, pelo menos o que eu ouvi do meu pai, do Paulo Monteiro, é que 1909 seria assim, o início da reconstrução dessa segunda Canudos. Eu acho que essa volta dos conselheiristas, os moradores de Canudos e dos conselheiristas à sua terra, ou talvez eu não diria nem a sua terra, porque eles não nasceram ali, não era nem a terra natal deles, né? Mas era a terra que eles adotaram enquanto terra natal, porque foi a terra onde eles tiveram abrigo, foi a terra onde eles tiveram respeito, foi a terra onde eles não passaram fome, foi a terra onde eles não foram humilhados, onde não foram perseguidos, foi a terra onde eles viveram com dignidade. Pouco a pouco retornando o herói e a heroína, os Regis, os Macambira, os Guerras, Dona Idalina, Manuelão, José Ciríaco, Dona Maria Avelina. O Pedrão e a Guilhermina, muita gente de valor, a reconstruir a vida destruída com terror, do poder republicano, um poder castigador. As árvores, logo após a guerra, os anos seguintes após a guerra, as árvores da região de Uauá tinham um nome de família. Era a árvore de seu fulano, era a árvore de Dona Beltrana, quer dizer, árvores que abrigavam famílias fugitivas da guerra de Canudos, né? Maria Francisca, ela foi baleada, entendeu? E andava com o bracinho assim apertado. Conheci uma senhora que se chamava Joana também, que essa teve que fugir para Salvador, levaram menina, passou um período grande, depois voltou. Foi da época da guerra também. Tinha um velho que chamava Chão, ele comentava muito que na hora das balas estavam apanhando água no poço que chamava Poço. E tinha um poço lá tomavam banho, Poço da Pedra, que chamava Poço da Pedra. Diz que as balas faziam trum. Diz Pedrão, do tempo da guerra, conheci. Andava caminhando dentro de uma gamela enrolado. Botava as mãos no cheio e caminhava com a gamela. Pedrão, acho que foi quem inaugurou o cemitério de Cocorobó. Nos anos 20, o tumulto tomou conta do sertão, as revoltas tenentistas assolando a região e a presença do cangaço, do famoso Lampião. Nos anos 30, então, um período de altivez, na chamada Era Vargas, surge a 116, uma estrada valiosa para o povo sertanês. A construção da BR não somente ampliaria o acesso à capital e também melhoraria toda a comunicação e a sua economia. Depois da guerra, Canudos, que não tinha meio de comunicação e tudo, construiu uma igreja daquela, um sobrado que era um senhor sobrado. Canudos começou a ressurgir, começou a se renovar, se reabilitar, se repovoar.
compreendeu? E o Uauá também, por sua vez, foi crescendo, compreendeu? E as relações de amizade não eram tão distantes, foram crescendo. Só posteriormente, quando a estrada transnordestina passou por lá, o Denox, a presença do Denox lá, porque o Denox também imediatamente veio para o Uauá. Então o Denox chegou em Euclides da Cunha, que não existia nada, Cumbe, era Cumbe. E por que o Cumbe não tinha nada? Porque não tinha transporte. Fizeram a primeira, a estrada federal, essa transnordestina, passou em Euclides da Cunha. Aí quando abriu a primeira federal, me lembro, aí já eu me lembro, compreendeu? O número de casas de pensãozinha que tinha, tudo aquilo que o pessoal do Denox, dinheiro como o diabo na época, entendeu? Então havia uma concorrência muito grande de todo mundo, de pensão em pensão. Lá nós não tínhamos luz elétrica, tinha a luz do Denox. Ela acendia 6 horas e apagava 10 horas. Quando era 9h30, ela dava um sinal. Então a gente podia estar brincando do que quisesse. Mas quando a luz dava o sinal, 9h30, então todo mundo se despedia e ia para casa. Porque 10 horas, quando a luz apagava, a gente já devia ter rezado, os pais abençoados e a gente está debaixo da coberta. O Denox tinha como função principal construção de barragens e construção de estradas. Quando o Denox chegou a Canudos, ele vinha com a missão principal de construir a Transnordestina, que é hoje a BR-116. Mas quando o doutor Renato chegou, botou luz na rua. Era pequeno, né? Era um quadro assim. Ele botou luz, puxou para lá para a oficina, depósito, escritório, para o rádio. Tinha uma igreja, um sobrado onde funcionava o posto médico do Denox. E casas, e depois uma ruazinha estreita, e depois uma outra e uma outra rua na beira do rio, que chamava Rua da Beirada. Somente isso. E é o acampamento do Denox, em cima. Fizeram muita casa, barraca, né? Ali reto, aqueles vagos. Fez muita casa se tem de zinco, né? Porque naquele tempo o Denox só tinha zinco. Quando tinha uma praça, nessa praça tinha um barracão onde aconteciam as festas. Inclusive eu fiz muita festa. Porque eu tanto fazia festa de igreja como fazia de... A primeira festa que teve no barracão foi um carnaval feito por Seu Matos. Esse carnaval foi um carnaval que parecia que nem aqui em Salvador. De lança-perfume, de tudo. E aí cercaram o barracão, fizeram a festa. Então quando era a época de junho, assim que tinha muita gente, aí eles cercavam o barracão, e, porque não tinha clube, aí fazia a festa ali. Mês mariano, rezava, quando era no dia 30 era a noite dos rapazes, 31 é das moças, aí começava a noite de Santo Antônio até o dia 13. Quando chegava, ainda invernava o dia 14. Em 1936, eu, rapaz, fazia parte da banda de música de Uauá, fomos convidados e eu interferi, e aí eu me saía muito bem, rapazinho, essa coisa, fomos atender ao coronel Isaías Canário, Antônio Batista, para ir à banda de música de Uauá para festejar o dia de Santo Antônio, que era como é o padroeiro. Chegamos na casa, o caminhão foi com a banda e nós fomos, inclusive, eu fui hóspede do pai de Hélio Canário, dormi na casa de Enoque Canário. E na casa não faltava nada, a união mais perfeita que eu já vi entre pessoas. Num lugar, a quantidade de gente, porque nós fomos uma banda de música completa, então, na casa de Isaías Canário, mandava buscar na casa de Zé Canário, na casa de Enoque Canário, e aí, tudo aquilo fazia uma festa grandiosa. Nós tocamos e chamamos os céus de Canudos, a beleza, a banda de música do Uauá, e uns aplausos, música e tal, essa coisa toda. Luxava muito. Muito, muito mais do que o Euclides da Cunha.
Muito, muito. Estava na moda, sapato alto. Aí dava uma risada que eu dizia, passeando para lá e para cá, quando chegava uma poesia, eu quero que a turma brinque. Tinha uns melão de São Caetano que a gente fazia, conhece? Que a gente botava uns palitinhos assim, formava um boi. E fazia o curral, assim, isso. Brincava de tomar banho no açude. Subia nas mangueiras, nos umbuzeiros, tirando umbu. Isso a gente sente saudade. Tomava quando vinha o riacho, a gente ia tomar banho, né, naqueles riachos. Ou brincando de roda, ou brincando de boto nas noites de lua. Sabe o que é boto, né? Picula. Que a gente se escondia, um grupo se escondia, o outro ia atrás. Os meninos separados das meninas. Não podia juntar os grupos para brincar de boto, nem para ir tomar banho no rio. Só mais eram os homens. É assim, todo mundo brincando de picula, de correr pulando, de corda. A gente juntava muita casca. Quando chovia, a gente saía naquelas regueiras assim, onde descia água, né? A gente achava as cascas de bala. Teve uma ocasião que o rio tomou enchente, ali do lado do cruzeiro. Ali era a roça de Padrinho Isaías. Ela fez cavou assim, nós achava as balas de canhão. Aí vendia aquele pessoal que vinha de fora, a gente dizia, vamos guardar, para quando vir uma pessoa de fora a gente vender. Quem não conhece, e são doidos para comprar, a gente vendia. Assim por R$2.000, 10 tons, assim. Em outubro de 40, em um dia ensolarado, aportava em Canudos o presidente afamado. Seu nome, Getúlio Vargas, que ali fora aclamado. Getúlio, quando o final de Getúlio veio aí, no dia que pousou lá no campo, pousou 5 aviões. Cheguei a ver ele. Era assim de gente, o mundo. 5 aviões. Pousou num dia só. Quem é que via mesmo? Só via de cá o vulto lá no mundo. Gente como daqui, mais do que no escritório. Não tinha que ver isso não. Já existia o Denox. E a escolinha, ele foi muito amável com todos nós, batia a mão na cabeça. Nós estávamos na frente da escola com as bandeirinhas e ele chegou lá e começou a cumprimentar as pessoas, a gente, os meninos todos. Café Filho também teve lá. Foi um rebuliço na cidade. Um helicóptero que nunca tinha ido lá, né? E aí foi aquele rebuliço, muita gente correndo, com medo. Teve Otávio Mangabeira, teve Régis Pacheco, teve Balbino, Antônio Balbino. Teve Getúlio, teve o vice veio de helicóptero, aterrissou onde era o campo de avião, eu dizia, entra, menino, que o avião está com a asa quebrada, ninguém conhecia helicóptero. Foi no tempo passado que tudo aconteceu, e os senhores donos da terra e do poder se valeu, matando homens honrados, o sertão não esmureceu. Mas o sertanejo ainda é vítima desse jogo de poder, traçado em salas amplas, regado a uísque e prazer, e o homem do campo lá fora, às vezes, nem água tem para beber. Vejam eles, os encontros, felizes, bem alinhados, e nas caatingas o povo sofrendo desanimado, e no rosto de uma criança o choro desce calado. Verdadeiros filhos da pátria são senhores do poder, soberanos latifundiários, coronéis em bel prazer, deitados em berços esplêndidos, e o povo no sertão morrendo sem nada ter para comer. Getúlio Vargas chegara cheio de espontaneidade, dizendo ao chefe político, o que queres de verdade? A resposta foi certeira, um açude na cidade. Getúlio Vargas era uma figura quase sagrada. Imagine você em Canudos. Pouquíssimas pessoas tinham acesso a Getúlio Vargas, pouquíssimos. Os engenheiros do Denox, evidentemente, tio Isaías, porque ele almoçou na casa dele. Eu acredito, aí é a opinião pessoal, o Getúlio veio visitar Canudos.
Quem fez a recepção principal, porque era o líder de maior destaque na época, não que possa diminuir o valor dos outros, mas ele é o que tem maior destaque com a energia canária, essa coisa. Eu, segundo falo que ele pediu, não duvido que ele tenha pedido, não tenho prova de ter isso. Eu sei que depois que o Getúlio esteve aí, e quem o recepcionou, quem o recebeu, quem fez tudo, foi o povo de Canudos, mas através principalmente do Conselho Canário, e eu creio que não tem controvérsia, ou que tenha sido pedido, ou que não tenha sido, não tem maior importância que o assunto foi feito. É curioso, Manel, que nunca, nem uma vez eu tenha ouvido ninguém comentando, nem o próprio José tendo falado, que aquele assunto tenha tido origem num pedido dele feito a Getúlio. Depois, se ele não contou a ninguém, quem poderá ter ouvido essa conversa? Ele dizia, todo mundo era do partido dele, né? Pronto. Tudo bem. Isso pode ter acontecido, não vou dizer a você que é impossível, mas não existe registro oral nesse período, não existe documento, não existem comentários nesse período a respeito. Getúlio veio, a gente foi assistir a chegada, depois que acabou, as pernas batiam para chegar na casa de Cesaria para ver a chegada de Getúlio. O Denox tinha uma limusine pretinha, Gregório, né? Gregório, vinha o Getúlio, acho que o governador, o comandante, esse pessoal, né? Que o carro era pequeno, né? E Gregório do lado de fora, pisado, que aqueles carros antigamente tinham um batentezinho, não tinha? Pois é, com a mão segurada aqui na porta e a metralhadora na outra. Lembro como se fosse hoje. Eu tinha 12 anos. Vamos ver. E aí entrou o Denó, porque foi para casa de seu Isaías, aí veio o café. Quando veio Gregório, tomou logo, botou e tomou, antes de Getúlio. Eu acho que nem as filhas de Isaías sabem disso. Aí o seu Isaías pediu que o Denox era muito útil para Canudo, e Canudo saindo, o pessoal não tinha de que sobreviver, né? Não vou morar em Mato Grosso do sertão do Paraná. E aí começava aquele puf, é porque eu não sei a música toda, né? Puf, puf, mas era um ritmo decente mesmo, da pessoa dançar. Era esses 40, quase 50 operários nos pilão, uns de cepo e outros com esses pilão mecânico. Só piu, piu, piu. O próprio pilão dava até aquela música certinho, no ritmo da música que eles cantavam. Não vou morar em Mato Grosso, no sertão do Paraná. Pronto, só puf, puf, puf. Tudo em fila que você dizia é uma marcha. Parecia os militares só marchando, rapaz. Negócio bonito. E você ficar de boca aberta apreciando. Uma iluminação muito decente. Isso era de dia e noite. Não tinha parada, Só trocava de turno. Que era aí onde produzia o volume grande de gente. Tá entendendo? Motorista era só do Denox era 84 motoristas, rapaz. Nessa barragem. 84 motoristas. Todos com seu veículo. Agora nessa condição. Mais 42 para um turno e 42 para outro. Por isso que tinha esse volume. Qual era a situação dos pilão também? Dessa quantidade de gente braçal, serviço braçal. Porque tinha turno. Você trabalhava, ele saía, eu pegava meu turno de 12. Eu trabalhava às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, ele pegava o turno de 6 às 12 do dia. Eu trabalhava do 12, ele trabalhava de 12 do dia às 6 da tarde, revisando o turno, né? Aí tinha que ser gente mesmo. Foi funcionário muito aí. Essa Pombinha Branca, esse acampamento aqui, era tudo de moradia, de gente do Denox. Tinha passou as 3 a 4 mil casas aí. Eu vim morar no acampamento do Denox, na casa número 1. Era de meu irmão, Felisberto, já morreu. Número 2 era minha, Edmundo Cerqueira Campos. Trabalhei como caçaco, na picareta, na levanca, na pá, no carrinho. Era um caçaco. Depois que João Guerra me tirou, botou para cavar cascalho, encher carro. Ainda era a Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca. Trabalhava no carrinho de mão, batendo marreta.
Foram anos de labuta, eletricistas, ferreiros, tratores, escavadeiras, mecânicos, marceneiros, chapistas, peões de trechos e os caçacos obreiros. Em torno dessa empreitada, sobre a quintura do sol, os feirantes transitavam desde o início do arrebol, até que chegasse a lua acendendo o seu farol. Iniciaram-se os estudos em 50, só já agora em 1968, que o açude foi concluído. Nós construímos a barragem, nossa última prova final, como eu falei, dos Euclides, nós fomos com aquelas máquinas fazer outro forro de cascalho, ali foi no dia 9 de outubro de 68, 9 de outubro de 68. Eu sei que ficavam muito com medo, era quando ele estava enchendo. E estavam tirando o pessoal de barco, outros sem querer sair, que confiava muito em Santo Antônio. Aí foi, não, Santo Antônio nessa hora não está não, vamos, ele é quem vai lhe ajudar, você sair daqui dentro, senão vai morrer afogado. Muita gente está sem querer sair do açude. O povo de Zefinha, Dona Zefinha, lembra? Mas teve uma mulher que tesouros que não saía não. A água chegou, foi chegando, até que chegou na casa. Salu não queria sair. Só louco. Eu sei que essa mulher, não sei se saiu ou se não saiu, sei que morreu afogada ou se ficou lá. Eu não quis não, Deota. E foi muitos moradores em Canudos Velhos. Nós passamos lá 2 noites, rapaz. Passamos um dia e 2 noites. Tirando gente de barco, na marra, tirando na fossa. Essa, Dona Salomé, nós tiramos ela na fossa de lá. A senhora não está vendo a água onde já vem não, Dona Salomé? A senhora não está vendo não? A senhora se acaba, a senhora e muito. Tiramos na raça, até com câmara, boião de câmara de ar. Dos Euclides, daquelas máquinas. Desse tamanho. Cheio, nós botar 4, 5 pessoas ali em cima e sair empurrando. Nós não, eu não que não nadava. Mas os nadadores iam tirar para botar a canoa até para poder nós transportar aqui. Inclusive o material mesmo, como ossadas de gente, que eu fui buscar em Canudos, o Cruzeiro da Guerra, que foi transportado por mim. Muita gente lá de Canudos Velho, eu fui quem dei a planta. E muitos já tinham feito tudo. Agora nós já avisávamos, você pode sair daqui, receber pelo Denox, aqui vai ser inundado de água. Aqui vai ser coberto de água. Meu pai mesmo perdeu uma parte aí do terreno, né? Olha, à época ninguém aceitou de bom grado, entendeu, os valores. Porém, há de se entender hoje que todos teriam direito à ação de uso capião. Mas por poucas informações, por falta de profissional, de orientação, de cuidado, poucos também tinham domínio da terra. Não eram dono das propriedades, que a terra era ainda tida como espólio da família Fontes. Né? Cocorobó toda, entendeu? E parte de Canudos, né? Então, o Denox, à época, entendeu? Indenizou como benfeitorias. Agora, só que o Denox também deu todo o material. Ele tirava calho, tirava o material, porta, tudo, o Denox não quis nada. E também o Denox ajudou. Essas casas que tem lá, foi a ajuda toda do Denox. Transporte de todo o material, de barro, de tijolo, tudo o Denox teve. Por isso que eu digo que o Denox foi muito útil para a região. Aí foi nessa sugestão que nós fomos tirar o pessoal, sem querer sair. Mas tinha a sua justa razão, moradores há 20, 30, 40, 50 anos, comendo tudo que era bom de seu roçado ali dentro da margem do rio, que era um rio rico, com muito criatório, muito gado, fazia dó, rapaz. Foi um benefício para Canudos, isso aqui foi um benefício para toda a região. Porque Canudos hoje, vocês só estão aqui em pé, eu só estou aqui como filho de Canudos, só tem essa pedra se acha ali por causa da barragem de Canudos, as águas de Canudos, do Vaza Barris. No Vaza Barris passou água, passou, passou, passou. No Vaza Barris passou água, passou, passou, passou. É água que desce das cabeceiras,
faz curva e cachoeira. No Cocorobó vai se entrincheirar as águas do Vaza-Barris que alimentou a rebeldia de um beato que dizia que o sertão vai virar mar, que o sertão vai virar mar. No Vaza-Barris passou água, passou, passou, passou. No Vaza-Barris passou água, passou, passou, passou. No Vaza-Barris passou água, passou. No Vaza-Barris passou água, passou, passou, passou. Sou um buzeiro, baraúna e quebra-facão, rei de manguá de boi, punhal de lampião. Sou a coragem do vaqueiro, de perneiro e de gibão, de alpercata de rabicho, de guiada na mão. Sou o canto da rolinha, chuva caindo no chão, sou riacho transbordando nas baixadas do sertão. Sou o canto da rolinha, chuva caindo no chão, sou riacho transbordando nas baixadas do sertão. Sou o canto do oito baixo, nos terreiros, no casarão, sou ribanceira de riacho, Vaza-Barris, descendo, rasgando o chão. Me lembro como hoje a despedida da residência de Canudos para cá, entendeu? Doutor Arnaldo, uma grande festa, muita gente chorando, entendeu? A perda do Denox, entendeu? Saindo da comunidade, se mudando para Cocorobó, né? Que ia dar, de certa forma, afetar o pequeno comércio local, entendeu? E mudando as casas de madeira, que são essas mesmas casas que estão construídas aqui hoje, na área aí do Denox. Nós sentimos uma tristeza profunda, mas era assim, como se o coração, se tivesse pegado assim o coração, quando a gente sentiu o aperto mesmo. Os Canudos vai desaparecer. E quando eu disse que eu ensinei ainda um semestre, que eu cheguei lá, o vento batia a porta das casas, que o pessoal já tinha ido embora. Isso foi em 1961. Então a gente sentia, como hoje eu ainda sinto, uma saudade profunda. Aí eu digo, eu tenho saudade da minha infância e da minha adolescência, onde eu vivi em Canudos. Porque eu já vi muita coisa, eu já estudei 15 meses na Europa, eu já estive em Israel, eu conheço 8 países da Europa, mas nada no mundo me encheu de alegria e de coração como ser filha de Canudos e ter visto Canudos. A cidade sob as águas vive apenas na lembrança dos canudenses guerreiros cheios de desconfiança, que trazem no inconsciente o registro da matança. Nem eu, nem nenhum canudense, nascido em Canudos, eu não posso, como muitas outras pessoas na vida podem, voltar à sua terra e ter a alegria de rever locais onde brincou quando menino, locais onde namorou quando jovem. Não pode ver a igreja onde foi batizado. Não posso ver o campo onde joguei bola. Não posso ver a escola onde estudei. Ou seja, eu estou aqui separado por uma distância bem pequena de minha terra. Talvez metros de profundidade e, no entanto, a distância visual é infinita.
Canudos seguiu a sina com sua morte decretada. Pelo rio Vaza Barris a cidade foi tragada e pela terceira vez ela foi ressuscitada. Beijando o Cocorobó, as lembranças do passado. Canudos velha às margens, Canudos nova ao lado. A vida pede clemência e o homem segue abismado. Foi um assunto muito bem construído, muito bem. Ele, inclusive, tem, além de açude, você faz o barramento e faz o sangrador. E, além do sangrador, ele tem um sangrador fusível do lado de cá. O sangrador é do lado de lá. Pois do lado de cá tem um sangrador fusível. Preparou um temporal de chuva e lá vai tudo isso e aquilo, meu amigo. Não foi brincadeira não. Chovando aqui para Uauá, que é as cabeceiras dele. Com 10 dias ele veio sangrar no sangrador provisório. Aonde o Chico Chato tinha dito. Mandou dizer para o doutor Valdemar. Ele, sentindo raiva do homem, né? Disse, pode dizer a Valdemar que está construído por mim é o seguinte, essa porra aqui, se esse açude encher com menos de 10 anos, ele manda um transporte buscar minha mãe para água passar por cima. Ah, meu amigo, foi 10 dias. Quando foi? Antes de 12 horas eu vi 3 gemidos. Nossa, que diabo é aquilo? Aí, passou 12 horas, eu digo, Godense, acordei ele. Que hora você? Eu digo, 12h30. Rapaz, eu não disse que você me acordasse 12 horas. Digo, rapaz, e eu vi um gemido ali por lado do açude. Eu vou olhar a parede para poder ir embora. Eu não vou por cima da banca não, porque é aquele gemido, não sei o que é aquilo lá. Eu digo, eu vou aqui por baixo. Mas eu tinha a lanterna boa. Saí, quando cheguei aqui nas coisas, alumei, e um rachão lá nesse mundo. Depois eu alumei mais lá e outro rachão. Digo, aí cheguei, igual desse o açude vai papocar. O açude vai papocar. Aí travessei ligeiro, vim embora. Quando avisei o povo, avisei o engenheiro misericórdia. Ô, rebuliço da molesta! Vinha avião de lá toda hora, de telefone, tudo, e lona, tudo para cobrir, para não estourar, rapaz. Eu estava numa pelinha de nada. Então, nós temos uma explosão de água, nós temos um excesso de água. Agora, o que nós temos que fazer é fazer as águas viajarem. O que nós temos que fazer é botar os açudes para funcionarem, porque fica um espelho parecendo um cemitério de água. Mas você vê um açude como o nosso Nova Cocorobó, uma pessoa que mora lá no outro lado, a 2 quilômetros, não tem água, tem que ir buscar na cabaça. Nós temos um perímetro que não é tão grande, é um perímetro pequeno em relação a outros perímetros da Bahia, mas de grande importância para o nosso município. Canudos hoje tem o privilégio de ter o manancial hídrico que tem. Temos também uma área irrigada aqui, que temos em média 1.400 hectares de área de banana. Temos a nossa história. Temos um campo apícola bastante vasto, mas apesar de tudo isso, a população de Canudos ela ainda não está organizada em forma associativista, em relação ao cooperativismo. E além de tudo isso, o poder público de Canudos ele não ajuda as pessoas. Já faz parte do passado aquele palco de morte. Neste novo alvorecer, desejamos boa sorte, porque todo canudense, acima de tudo, é forte. Antônio, meu conselheiro, adorado protetor, Cocorobó e Canudos não esquecem tua dor. Essas águas em silêncio são lágrimas do Criador. Essa Canudos, para mim não significa nada, sabe por quê? Porque eu acho que foi como se fosse uma traição, você está entendendo? De botarem o nome de Canudos, nessa Canudos, deviam ter botado Nova Canudos ou Santo Antônio, qualquer outro nome, menos Canudos, porque ela não imita, não tem nada que diga, lembre o outro Canudos, a não ser a imagem de Santo Antônio que está lá, né? Porque as pessoas já, a maior parte já desapareceu, né?
Não existem mais pessoas daquele tempo, existem poucas. Foi, de certa forma, traumatizante, viu, para o povo que estava lá em Canudos, para muitos, né? Que muitos contestaram, entendeu, a mudança para Canudos, tanto é que parte dessa população vai e acrescenta mais a comunidade de Bendegó. Porque muitos deixaram de vir para Cocorobó para irem morar no Bendegó. Que era entroncamento. Entroncamento, por uma forma de contestar, entendeu, a vinda para Cocorobó, porque Cocorobó era o grande mal que estava se fazendo a Canudos, que era inundar Canudos, entendeu? Matar o resto de Canudos todo afogado. Termos usados por muitos e muitas pessoas, né? Então, eu vejo aqui em Canudos uma coisa incrível, assim. A Pombinha Branca, onde eu nasci, poderia ser hoje uma espécie de um lado antigo da Canudos, uma extensão. Uma visitação a Canudos Velha, é uma parte velha da Cocorobó, né? Poderia ser um lugar, um espaço de cultura mesmo, um lugar de pessoas se encontrarem e tal. Destruíram. Tínhamos aqui uma coisa fantástica, que era uma igreja foi construída, derrubaram a igreja para fazer uma nova estilo europeu, não sei lá o que é. Quer dizer, todas as coisas nossas estão sendo destruídas. Ah, rapaz, eu nem gosto de ver. Nem passo por aqui. É muito difícil eu passar por aqui, porque quando eu chego e olho as condições desse hospital, rapaz, dói. A gente sente aquilo ali, né? Porque foi o lugar que a gente deu socorro à humanidade, né? E por aí, eu estou aqui, mas só Deus sabe como é que eu estou aqui. Cocorobó, os acampamentos do Denox, na época se chamava acampamento A, B e C, não sei se você já ouviu falar essa história. E Pombinha Branca, e Rua dos Motoristas, e Gogó da Ema, e Rua do Barro. Tinha a Rua do Cachorro Doido também. Cachorro Quente. Tem um chamava Cachorro Doido, mas era tudo Cachorro Quente. Ela nascia naquela estrada, descendo, depois dobrava à direita, passava pelo Cachorro Quente e ia chegar a Pombinha Branca. Mais na frente, no reto, Gogó da Ema, dobrando à esquerda, ainda era Pombinha Branca, chegava a Rua dos Motoristas, o hospital, ainda hoje tem lá a casa, e ali próximo do hospital, a Rua do Barro. Canudos é minha terra querida, Naquipá e Margarida, e Adão de Chiquelé. Canudos já marcou a minha vida, Naquipá e Margarida, e Nezinho Caburé. Naquipá era a avó do Babau, finado Babau, conheceu? E Benjamin no pifo, mais Benedito, e Peru de Evaristo, era craque no peão. E eu e Gama, mais Deus de Dona Ninha, pra roubar uma galinha e um pato de seição. De pato bom e agonia, pra cozinhar o pato eu levei pra padaria. De pato bom, mas me deu dor de cabeça, se eu não achasse o pato era o pombo de Nieta. Se falou logo, já no final da década de 70, né, que a população de Cocorobó já era superior a de outros lugares, que eram cidades, né, e começaram a fazer comparações, né, paralelos, que aqui tinha uma economia, isso conversa no meio político, né. 25 do mês 2, o governo estadual, em 1985, fez um decreto, afinal, conferindo a Canudos seu poder municipal. O Lindolfo Dantas Guedes, né, no grupo, entra como candidato, né? E aí teve a ideia de fazer o trabalho inicial para o plebiscito, né, que era conseguir assinaturas e com o número do eleitor e tudo mais, coisa da confiança que pudesse motivar a Assembleia. Pediu-se para emancipar, sim, mas na época não houve o traçado. E quem desenhou em cima de uma mesa, né, lá no IBGE,
Na época foi só Renato Campos e o deputado estadual Roberto Cunha, que também era engenheiro, né? E como se divide um boi? Se aqui é filé, aqui é carne com osso. Então esse filé fica para cá e aqui ainda tem carne de osso, aqui é carne de osso. Quando chega aqui, entendeu? Agora dobra para cá. Dobra para cá, que é para entregar essa outra carne de osso para eles, né? Então, Canudos sai assim, dividindo de Euclides, passa para dividir em Monte Santo, passando por Euclides da Cunha, deixando as áreas mais negativas, vamos dizer assim, para Canudos, e a parte melhor ficando para Euclides da Cunha. Mas, de qualquer maneira, está Canudos aí. Eu vejo Canudos muito, mas muito maior do que hoje. Eu vejo Canudos grande, eu vejo Canudos com o potencial que ele tem, tá certo, desenvolver. Eu não imagino Canudos pequeno, nem tampouco regredindo. Eu não vejo nessa linha. O que eu vejo hoje é que nós temos um potencial grande para desenvolver aqui, que me parece que amedronta as pessoas. Parece que o pessoal tem medo disso aqui crescer. Mas o interessante é que o foco disso tudo, na verdade, esse povo passa para nós, parte de Antônio, conselheiro daquela comunidade. Quer dizer, e esses remanescentes, as pessoas, os que vieram e aqui prosseguiram. Então isso alimenta muito a questão da arte e da cultura nossa. Seja na música, seja na dança, seja no teatro, tem essa questão, né, que vem das nossas origens do passado. E o que fortalece na Canudos de hoje, o que prevalece ainda na questão cultural, é essas raízes que ficaram de lá, que a gente tem que continuar mantendo viva. Então vamos mostrar o que nós temos bons aqui, vamos mostrar o nosso perímetro irrigado, vamos mostrar o nosso potencial histórico, cultural, artístico que nós temos aqui. Manuel, a gente tem aqui um berço artístico aqui, que nessa região não tem igual não. Nós temos um dom musical aqui em Canudos aqui, o pessoal, essa juventude aqui é um negócio de louco. Precisa de alguém para poder levantar essa chama, acender essa chama desse pessoal aí. Deveríamos atacar essa questão da educação, mas trabalhar um pouquinho mais essa questão não somente de uma educação do fato histórico em si de Canudos, mas resgatar e procurar aquilo que o conselheiro queria dentro da comunidade dele, garantindo uma educação participativa onde a comunidade se torna protagonista e onde ela se empodera desse conhecimento. Essa é uma preocupação que eu tenho em relação à presença da UNEB e da igreja aqui em Canudos, empoderar o povo da sua história. Então, uma obra dessa magnitude, com esse tamanho, com uma capacidade de acumulação de 293 milhões de metros cúbicos de água, que poderia atender não apenas a Canudos, com 10 mil hectares de irrigação, uma pauta diversificada de produtos agrícolas, e poderia atender, inclusive, cerca de 10 municípios ajusantes, e hoje está restrito a Canudos. Essa é uma obra, por mais que a gente coloque, e ela tem sua importância, mas é uma obra do fracasso do modelo de desenvolvimento apregoado para o semiárido e sobretudo em Canudos. Não, eu acho que está certo, eu discuto com qualquer pessoa. Muita gente, né, até que quem quiser ver, porque eu sou a favor do açude. Porque justamente Canudos veio desenvolver depois do açude. Todo mundo trabalhava lá. Juscelino Kubitschek, aí onde eu vou entrar, quando foi para ele sair de governo, ele fez um decreto, eu peguei, foi quem primeiro pegou, foi 3 horas da manhã pelo rádio, que ele tinha assinado, que todos aqueles que tinham 5 anos de serviço ou que fossem completar estavam enquadrados. É por isso que hoje, analfabeto, velhinho, etc., a companhia tem seu salário. Agora, se o Denox tivesse ido embora, Canudos com aquele... De que o pessoal estava vivendo? Canudos veio aparecer agora. Rapaz, de uma parte valeu, né? Porque tá dando renda na pesca, né? Os pescadores. Tem deles só leva do peixe mesmo, né? Mas para outros foi prejuízo para quem lá em casa mesmo, né? Nós tínhamos uma roça,
nunca faltou capim, mas nunca perdemos um cabrito, nem um borrego. Depois disso, você sabe, mudamos para ali não tem nada, né? Acabou essa criação. Bom, foi bem, porque, né? Aí não faltava água nas cacimbas nem nada, mas foi um bem, né? Que todo mundo passou a ser pescador e tudo, e não só morre de fome se quiser morrer de fome mesmo, né? Se for preguiçoso, porque o peixe está aí para pescar, ou botou pouco tem de pescar e comer, e vender, né? Foi um refrigério. De qualquer forma, se houve intenção de que se apagasse a memória, porque não sei de glória que não pode ter se coberto do exército, mas pelo fracasso que se atribui de ter sofrido do exército, para apagar, há quem diga que o dedo militar entrou aí para apagar e cobrindo aquilo tudo, com tudo, que o lugar teria, não sei. Mas aí eu não posso, são hipóteses, são conjecturas, são pensamentos lá de cada pessoa, imaginação, sei lá. Entende? Então, eu não quero entrar nesse mérito. Então, no levantamento topográfico, dizem eles que o lugar mais indicado para a barragem seria aquilo de qualidade. E isso, os topógrafos e tal, o levantamento topográfico, existe também, eu não posso afirmar. É o que dizem. E eu conheço ainda hoje alguns geólogos, alguns técnicos que ainda defendem, do ponto de vista técnico, a viabilidade como o melhor local para ser construído aquele açude. Eu não tenho dúvida disso. A questão é que eu acho que um parecer técnico, ele sempre está subordinado a uma questão maior, mais ampla, política, histórica, etc. Então, o parecer técnico nunca sobrepõe a um parecer político, de consciência nacional, de preservação, etc. Uma sociedade mais civilizada e que preservasse as suas memórias, esse açude poderia ser pensado, sim, era importante no contexto de desenvolvimento regional, mas não podia se perder a tudo aquilo que ainda restava de um movimento tão importante que aconteceu ali no sertão de Canudos e ser inundado daquela forma que foi. Mas aí ninguém é culpado, né? Se acabar, se acabou. Muito terreno bom. Isso aí se acabou. Muita gente achou ruim mesmo. Se não fosse açude aqui, eu acho que não tinha como a gente sobreviver, né? Principalmente o pessoal do DENOC ainda tem, né? Mas se não fosse esse açude, eu acho que não existia Canudos praticamente. Canudos, como é linda a minha terra, cheia de encantos e mistérios, seus cactos, seus belos montes, seus riachos que no passado usaram como trincheiras, ao invés de água, sangue descia nas ribanceiras. Como é linda a minha gente, que apesar do sofrimento não te nega um sorriso e te aperta junto ao peito. Como são lindas minhas flores, flor de mandacaru, flor de umbuzeiro, e para os mais apaixonados tem a flor de juazeiro. Canudos, minha terra, Canudos, minha paixão, te amo.